Olá, uma corajosa, eu sou Fabi Calneto. Eu sou Marisa Souza. Hoje é quinta e a gente te conta. Hoje é quinta-feira e a gente vai te contar sobre crime e o castigo, dando continuidade aqui na leitura de Khalil Gibran, O Profeta. Então, bora lá. Bora lá. E então, um dos juízes da cidade aproximou-se e disse: Fale-nos sobre o crime e o castigo. E ele respondeu dizendo: É quando seu espírito sai vagando ao vento, que vocês, a sós e desprevenidos, cometem um mal contra os outros, e sendo assim, contra a si mesmos. E pelo mal causado, precisam esperar despercebidos por um tempo no portão dos abençoados. Seu eu, Deus, é como o oceano, permanece para sempre imaculado, e como o éter ergue apenas o alado. Seu eu, Deus, é também como o sol, e não conhece os caminhos da toupeira, nem procura a toca da serpente. Seu eu, Deus, no entanto, não vive sozinho em seu íntimo. Muito em vocês continua um homem, e muito em vocês ainda não chega a ser homem. Cacetada. Nossa. Ai, meu Deus. Bom, vamos continuar, depois a gente comenta. E sim, uma criatura disforme que caminha, adormecida pela bruma, procurando seu próprio despertar. E agora falarei do homem que há em vocês, porque é ele, e não o eu Deus, nem a criatura na bruma, que conhece o crime e sua punição. Muitas vezes o escutei falar de alguém que cometeu um crime, como se não fosse um de vocês, mas um estranho entre vocês e um intruso no seu mundo. Mas eu lhes digo que, assim como os santos e os justos não podem alcançar além do mais elevado que há em vocês, os maus e os fracos não podem descer além do que há de mais baixo. E assim, como nem mesmo uma simples folha cai sem o consentimento silencioso da árvore, o malfeitor não pode fazer o mal sem a vontade oculta de todos vocês. Uau! Hum. Como numa procissão, vocês caminham juntos em direção ao eu Deus. São tanto o caminho quanto os caminhantes. E quando um de vocês cai em nome dos que vêm atrás, podendo alertar sobre a pedra que os fez tropeçar. Sim, e ele cai em nome dos que vão à frente, e embora seus passos sejam mais velozes e mais firmes, não removeram a pedra que o fez tropeçar. E ainda embora a palavra pese em seu coração, quem é assassinado não é isento de seu próprio assassinato. E o roubado não deixa de ter culpa no próprio roubo. O justo não é inocente dos atos do malvado, e o virtuoso não está absolvido dos feitos do criminoso. Quer continuar, Má? Ufa! É, O o- virtuoso não está absolvido dos feitos do criminoso. Bom, vamos lá. Sim, o culpado é muitas vezes vítima do prejudicado. E ainda, com mais frequência, o condenado é quem carrega o fardo do inocente e do sem culpa. Não se pode separar os justos dos injustos e os bons dos maus, porque eles se colocam juntos perante a face do sol, assim como o fio preto e o branco são tecidos juntos. E quando o fio negro se rompe, o tecelão precisa examinar todo o tecido e também o tear. Se algum de vocês levar a julgamento uma esposa infiel,
que também coloque na balança o coração de seu marido e meça sua alma com determinação, e que aquele que for açoitar o agressor olhe na alma do agredido. E se algum de vocês for punir em nome da justiça e cortar com o machado a árvore do mal, que antes olhe suas raízes. E certamente encontrará as raízes do bem e do mal, do frutífero e do estéril, todas entrelaçadas no cerne silencioso da terra. E vocês, juízes que pretendem ser justos, que julgamento dar a quem, embora honesto na carne, seja ladrão no espírito? Que julgamento aplicar a quem aniquila a carne, quando ele próprio está aniquilado em espírito? E como condenar aquele que age como farsante e opressor, mas é igualmente prejudicado e ultrajado? E como punir aqueles cujo remorso já é superior a seus crimes? O remorso não seria justiça administrada por aquela mesma lei que vocês de bom grado cumprem? No entanto, vocês não podem impingir remorso ao inocente, nem aliviar o coração do culpado. Acorda os homens à noite para espontaneamente ver a si mesmos tal como são. E vocês que pretendem compreender a justiça, como poderiam, sem analisar todos os atos à plena luz? Somente então vocês saberão que o superior e o inferior são o mesmo homem no crepúsculo, entre a noite do seu eu criatura e o dia do seu eu Deus, e que a pedra fundamental do templo não é mais alta que a pedra mais baixa de sua fundação. Gente, É, eu só tenho, eu só tenho aquela minha manifestação de três palavras, 9 letras e 5.827 significados. Mano do céu. é, Porque ele vai dos extremos aqui, né? e esse é um lugar bem delicado da gente entrar, porque quando a gente fala de justiça, né, tem muito a ver com o quanto a minha consciência está conectada com o que aconteceu de fato, né, a minha parcela de responsabilidade na relação, no ato, é, o quanto eu atraio ou não, né? O quanto eu estou conectada com essa situação ou não. É um campo bem delicado. E a justiça em si, né? Porque não é o fato da gente olhar para isso que tira a necessidade de cumpra-se as leis, né? De fazer o que É, tem que ser feito. né? São muitas as nuances, porque Sim. quando você começou dizendo do justo, você começou, né? Falando do justo, porque é justo ou foi justiça que você Não sei, trouxe aqui? depois a gente escuta a gravação. Não, mas o justo ou a justiça, independente disso, ela traz dentro de uma situação um recorte, Isso, né, daquela situação. Então, é um recorte do que aparece ser justo, injusto, justiça. E aí pega esse paralelo do que você trouxe ao final, quando a gente fala de responsabilidade, né, de se responsabilizar. Então, essa responsabilidade ela vem por este ato, deste recorte, mas tem um todo que antecede, inclusive disso que você falou, do que a gente atrai, do que se expõe. Então, eu acho complexo poder trazer tudo que a gente sabe que pode expandir, uhum, porque também são recortes, sim, sem olhar esse todo aqui, porque em muitos aspectos, quando ele traz a visão de um, ele também traz o do outro. exato. E esse espelhamento, ele também vai convidar para esse aspecto
claro, da responsabilidade, e isso não se retira daquilo que é possível se verificar. Mas existem outras nuances que conectam e levam a esse ponto também, né? Então não é isolado, por isso que eu falei do recorte. Uhum, Foi a primeira palavra que me veio, né? Não é isolado, é um recorte. E esse recorte ele fez parte de uma outra imagem que representa um todo muito maior. uhum. É como querer avaliar, às vezes, um quebra-cabeça de 5.000 peças só naquelas 100 que Tá. estão ali mostrando Não um dá. recorte. Só. E aí, quando eu falo desta palavra específica, alta responsabilidade, eu queria também tentar ser um pouco ainda mais clara. Não é alta culpabilidade, Ah, sim. porque quando eu falo de responsabilidade, de autorresponsabilidade, a gente vai para o recorte, foi assim, aconteceu assado. Mas, por outro lado, também, qual é a minha, né? Vamos lá para o Freud, gente. Qual é a minha responsabilidade nessa bagunça que eu reclamo? Como eu posso aprender algo a partir disso? Como eu posso crescer a partir disso? Que é algo que tem a ver, que pode ser, entre aspas, benéfico de alguma maneira para mim, independente do outro, independente da situação, independente do fato, que são os recortes, né? Mas qual é o meu lugar nessa história? Eu não estou dizendo qual é a minha culpa, né? Não é isso. É como é que eu me desenvolvo apesar de. Como é que eu cresço nesta situação? Tudo isso, com, né, o crime, com o castigo, como é que eu posso crescer, né? Porque até acho que foi no primeiro episódio que a gente leu o prefácio, que a gente, né, compreendeu um pouquinho mais sobre a própria vida do Gibran, de tantas coisas que aconteceram com ele, né? E olha que riqueza. É. Talvez ele não seria o Gibran, talvez ele não Não, tivesse não. escrito essa obra e tantas outras maravilhosas que ele escreveu se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu com ele, né? Então, é deste lugar, né? Como é que E é justamente por isso, porque ele não é o que aconteceu com ele. isso, Ele é o que ele decidiu ser a partir a daquilo. partir daquilo. Então, é esse lugar que eu falo que é da responsabilidade. Quando a gente Uhum. vai para esse lugar, a gente toma a vida com tudo o que ela nos entrega. E sim, tem histórias duríssimas, duríssimas. Abuso, roubo, maus tratos, tem histórias duríssimas na vida de muitas pessoas, muitas mesmo. E quantas histórias também são transformadas em riquezas para a humanidade a partir dessas dores, para a gente aprender a olhar, né? E quem está numa situação que Uhum. está passando, não precisou passar por isso, por essas durezas da vida, Sim. a gente pode também aprender, né, com o que o outro fez. Mas é bem Então, delicado. é. E aí eu queria pegar uns trechinhos aqui. Uhum. Aliás, nem sei por onde, né? Onde que é o começo desses trechos aqui. Mas aqui no final já da primeira ele fala: não conhece os caminhos da toupeira, nem procura a toca da serpente. Seu eu, Deus, no entanto, não vive sozinho em seu íntimo. Aí essa daqui é aquela. Muito em vocês continua um homem, e muito em vocês ainda não chega a ser homem. Né? O que faz a É, gente se tornar homem? é uma é uma escala de maturidade para além da idade, né? Sim. Também. Sim. E sim, criatura disforme que caminha adormecida pela bruma, procurando o seu próprio despertar.
É que me lembra até uma frase que eu uso muito, que eu falo assim, ó, as almas não foram criadas todas no mesmo dia, né? Então, por que que fulano é ruim e o outro é malvado e por que que... Porque não foi criado tudo no mesmo dia, né? Tem umas que estão ainda perdidas. Nós estamos perdidos. Sim. E eu até falo, enquanto a gente está aqui nesse planetinha chamado Terra, a gente também está perdido, a gente também está em busca de mais crescimento, em busca de mais conhecimento, de despertar, não é conhecimento, né? É de Uhum. despertar, é se desenvolver mesmo. Sim, É, sim. talvez seja esse o trabalho, o grande trabalho, né? Descobrir desvendar os mistérios de si mesmo, não é dos outros. Os Com outros, certeza. os outros são Mas espelhos, né? com certeza. Esse tocar em si mesmo e se percebendo como em cada evento também essa transformação vai acontecendo e como a partir desses eventos de crime ou de castigo Aham. algo também se revela, né? Algo Sobre também. mim, que é esse lugar Exato. tão importante de olhar quem sou eu no meio dessa história. O que que aconteceu comigo no meio dessa história? Como eu reagi no meio dessa história? E aí, quando a gente está falando de crime, de castigo, numa primeira instância, é eu não ser o juiz de mim mesma. Ai, Fabiane, você fez isso certo. Ai, você fez isso errado. Ai, eu devia ter feito assim. Não é esse lugar. É o lugar de quem sou eu no meio dessa história? Como que eu fiquei? Como que me aconteceu? O que que foi que eu senti? É ser um investigador de si mesmo no sentido de o que que aconteceu comigo? O que que me moveu internamente? E como é que eu estou lidando com tudo isso, Uhum. né? É um Sim. investigador que acolhe, né? Vamos pensar numa figura talvez de um assistente social. Vai lá visitar para olhar, sim, para investigar, mas também Uhum. para, que deveria, pelo menos, não sei, né, se é o caso de todos, mas Sim. enfim, trazer É. luz para aquele lar, trazer acolhimento para aquele sofrimento, não para julgar, né? Eu Sim. acho que esse é um lugar difícil de entrar. E aí você falou dos trechinhos, é, esse trechinho aqui também me pega, né, bastante. O malfeitor não pode fazer o mal sem a vontade oculta de todos vocês. Não Página achei. 65, finalzinho. O Ah, malfeitor tá não bem grifado pode, aqui. não pode fazer o mal sem a vontade oculta de todos vocês. E aqui quero trazer uma. Então, mas aí ele é esse oculta, né? Uhum, Então, sem a vontade oculta, né? é, eu queria trazer parafrasear, né, a doutora Clarissa Pinkola Estes, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela traz uma imagem, uma hora, a respeito da presa e o predador, que ela fala assim, que na natureza, o predador, ele vai atacar quando ele percebe, né? Então, assim, a presa, quando ela está no lugar de vou ser atacada, vou morrer, o predador percebe um leve tremor na pele. Tem algum sinal ali na natureza que o predador percebe que ele pode atacar, que a presa está concordando. Pode vir. Isso, Nossa, segundo as pesquisas da doutora Clarissa na relação dos lobos e tudo mais, tá? É, é assim de fato, gente? Eu, particularmente, não fui averiguar, mas com o olhar sistêmico que a gente tem, estudos revelam. as coisas se revelam, né? É, É, estudos revelam que há um magnetismo, né? tem uma concordância, né? E, de novo, né, no outro episódio eu falei da professora Cristina, e agora eu volto a falar dela, né, hoje, curioso como ela está presente. E teve uma aula também que ela trouxe uma fala sobre vítima, né, questão de relação, e
ela falou justamente isso. Só existe uma pessoa ruim porque alguém aceita o papel de vítima. A hora, isso aqui, claro, isso aqui é um pouco mais duro, né? Mas assim, Uhum. quando a gente sai desse lugar, quando eu compreendo, né, qual é o papel que eu tô É. tomando nessa relação, e aí eu tomo uma decisão, faço os meus movimentos para poder sair desse lugar, as coisas se transformam. Só que para isso tudo começar a se movimentar, eu primeiro preciso saber onde que eu tô. Aí a história do Uber, que você sempre traz de uma maneira muito boa, engraçada, mas na vida prática isso é muito sério. É reconhecer qual é o lugar de partida, onde é que eu tô agora. E muitas E vezes é muito difícil a gente reconhecer que está nesse lugar de vítima, de desfavorecido, né? sim, É bem difícil assumir isso. sim. É aquela frase que a gente vê muito, né? Em algumas E situações. por isso que eu Eu também. chamei, eu também. Não, por isso que eu chamei a atenção dessa palavra, oculta. Oculta. Porque esse lugar, às vezes, ele é oculto em mim. Ele ainda é oculto para que eu perceba e consiga dizer onde eu estou para pedir Uber e sair desse lugar. É. Então, algumas evidências e algumas situações, elas vão acontecendo justamente para que esse despertar ele venha de alguma maneira, né? E aconteça exatamente esse movimento. E dentro da filosofia sistêmica, de alguma maneira, a gente sabe que o quanto o caos está a serviço dessa, É. né, dessa evolução e desse despertar e desse cuidado de acontecer algo e depois você tomar medidas diferentes, né, para que isso não aconteça mais. Então, existe um movimento posterior que vai te levar para uma evolução interna de alguma maneira para não passar mais por Mais por determinadas isso. situações. E a isso a gente denomina o nome de crescimento, de aprendizado, de transformação. Eu não Uhum. estou dizendo que tudo isso é fácil, é gostoso e é simples e é legal. Claro que não, para ninguém. Para mim também não seria, nem para quem está ouvindo, nem para você. Mas a função disso que traz essa evolução. E aí eu queria puxar aqui só um paralelo muito breve, muito breve. E aí, para quem tiver curiosidade depois de buscar sobre o aprendizado da justiça restaurativa, que Uhum. a justiça restaurativa, ela tem esse olhar de restaurar a situação do castigo, que é bem o tema que ele traz aqui, né? Crime Uhum. e castigo. Uhum. Só que aqui no decorrer do texto ele vai trazer essa transformação do julgamento. E só um parênteses muito curto sobre a justiça restaurativa, que é como eu posso restaurar o que aconteceu, de dar voz e vez a essa vítima e também de trazer conhecimento e crescimento para o agressor, para a pessoa que fez aquilo, ela vê o impacto daquilo na vida da outra pessoa. Sim. Porque originariamente a gente tem um sistema brasileiro, ele é punitivo. Então acontece, eu estou falando isso a grosso modo, no âmbito penal. Mas nas nossas relações, quando se você me faz alguma coisa, eu não vou dizer nada, eu vou me calar e eu vou te excluir e acabou. Tem situações que assim elas se resolvem, mas para todas as outras, se eu puder ter a voz de dizer o impacto daquilo que, que teve na minha vida, e você também puder trazer, que não foi a sua intenção, mas reconhecer que aquilo me causou um impacto, a gente entra num lugar de reconciliação de ambos, de vez e de voz de ambos. Só que normalmente as coisas elas não acontecem assim. Tem um silêncio que emerge e um julgamento que torna todos maus, todos ruins, todos culpados. E a vítima fica nesse lugar menor e tão vítima, com tanta raiva que se torna agressora depois daquilo que lhe causaram. Perfeito. Então são tantos contrapontos, né? Sim, mas você sabe que à medida que a gente foi lendo aqui, eu não sabia o nome exato, né? Obviamente, porque eu não sou da área do direito, né? Para isso que eu faço parcerias com gente, né? Com pessoas incríveis como a Mar. Mas eu pensei muito nisso, nesse Ai, que lugar bom. É de isso. mediação, de, né? É, Legal, que ótimo que você trouxe isso, que é essa justiça, esse termo em si, né? Que é a isso. justiça É. restaurativa. Mas eu vi muito esse lugar.
porque aí eu vou para a minha área lá, que é o que que deixa a gente nesse lugar de julgamento, de bons e maus, de vítima e perpetrador, né? É a nossa estrutura egóica. É a Exato. função do ego, é a função dele. Julgar e classificar, proteger, limitar, né? Cercar. É a função dele, tá tudo certo. Só que quando a gente fala de autodesenvolvimento, de autocrescimento, de desenvolvimento pessoal, eu só consigo ir para esse lugar à medida que eu consigo olhar o outro também. É. Fez, is- não é o porquê, é o famoso para quê. Está a serviço do quê? Isso está me convidando para me movimentar para onde, Sim. né? Porque se a gente mantiver esse véu, né, mas isso está errado, mas isso está certo, mas aqui tinha que ser Uhum. assim. Gente, a justiça, né, esse julgamento ele vai acontecer. Que a gente está aqui, tem leis para isso já, né? A sociedade já se desenvolveu é, neste ponto. Só que se a gente não expandir o olhar, a gente vai usar essas leis para se manter infantis, para se manter vítimas, né? Bons e maus, para continuar separados entre bons Uhum. e maus. Nem, Uhum. nem um lado cresce, que é o lado da vítima, que pode ter essa voz, que pode se posicionar, e Sim. nem o lado do perpetrador pode crescer para reconhecer, para Isso. reparar, para. Se Sabe? responsabilizar. Exatamente. Então, assim, enquanto a gente está olhando para a culpa, a gente não enxerga a responsabilidade de ambas as partes. Tanto que ele fala aqui, ó, e ainda, embora a palavra pese em seu coração, quem é assassinado não é isento do seu próprio assassinato. É. E o roubado não deixa de ter culpa no próprio roubo. O justo não é inocente Dos dos atos atos do malvados. maldade. Que é aquela imagem, né? Para a gente não enfiar muito, talvez, o dedo na ferida, a gente vai para aquela imagem, né? Que a doutora Clarissa traz no livro, né? A pele da presa entregou e concordou. Teve alguma coisa ali que a vítima falou, ok, eu aceito. E aí Sim, vem o leão, o lobo, sei lá quem, e nhaque. é, é complexo. É É bem complexo. complexo nesse horário. É, É complexo neste horário, nesta rede, trazer esse assunto com tanta profundidade, assim, justamente por conta da compreensão que ele convida, que é muito além, né? é muito. Mais embaixo aqui ele traz: não se pode separar os justos dos injustos Uhum. e os bons dos maus, porque eles se colocam juntos perante a face do sol, assim como o fio preto e o branco são tecidos juntos. E quando Sim. o fio negro se rompe, o tecelão precisa examinar todo o tecido e também o tear, Então né? vamos lá, juízes de plantão, né? O juiz que perguntou aqui, ó. Um dos juízes da cidade se aproximou e disse: Fale-nos sobre o crime e o castigo. Seguinte, quando você tiver um crime, um fio solto aí, vai ter que olhar o fio negro, o fio branco, o tear, vai ter que olhar tudo, o que compõe a obra. Aí eu trago, né? E agradeço por não ser desta área. Porque será que a minha visão ela vai compreender o todo ou ela vai acessar recortes, como você bem trouxe, Má, no começo, a partir das minhas experiências, tá? Não sei, não sou da área jurídica, não sei quais são os treinamentos amplos que tanto os advogados quanto os juízes, as pessoas que trabalham nessa justiça, elas recebem para olhar isso de maneira ampla. Assim como, por exemplo, um médico, né? Sim. Que treinamento que o médico recebe para olhar um sintoma no corpo de um paciente e olhar de maneira mais ampla,
E não simplesmente ir lá e falar, ah, toma essa aspirina aqui, faz essa cirurgia aqui que resolve, né? Então, assim, como que a gente faz uma avaliação mais holística no sentido de ampla, tá? Uhum. Desse paciente, dessa situação, deste crime, deste fio que escapou no tear. Olha, é curioso, né? É, E ele é, traz é. esse exemplo, né, da, Eu pensei que era uma pergunta, eu já ia falar o clássico, é a resposta clássica, depende. depende. Depende da circunstância, depende do profissional, depende do olhar, depende da abertura e acaba, infelizmente essa palavra ela acaba encontrando esse lugar porque são vários outros fatores, né? Uhum, Então, o direito ele tem muito esse lugar do certo e do errado, né? E aí tem aquela frase do Rumi que eu gosto muito, que eu sempre uso em todas as minhas palestras, né? Para além do certo e do errado existe um campo e eu me encontrarei com você lá, uhum, porque isso é muito linear e a vida não é linear, né? As coisas, as circunstâncias, elas não são lineares. E se a gente pegar, me veio aqui um exemplo muito, muito, muito simples e muito básico. Por exemplo, quando acontece algum fato jurídico que é considerado errado, e aí acontece a prescrição, né? Ou seja, acabou, não posso mais cobrar por este débito, ou não posso mais te condenar por este ato, porque o tempo prescreveu. E o ato em si, hum, ele some. Ah, prescreveu, prescreveu, já retiro. é Isso. curioso, né? Mas está na lei. Tá na lei. É justo? Sob o Tá na recorte de lei. quem? Da Tá lei, na tá lei. certo, né? Agora é É, no direito a gente aprende, quer dizer, eu aprendi, tinha um professor que sempre falava assim, o depende significa, depende de que lado está o cheque. Porque do lado que estiver o cheque, você vai encontrar argumentos e embasamentos para trazer essa defesa dessa situação. E é assim que funciona o sistema, né? É, mas para além disso, existem outros sistemas relacionais, Sim, né? Que também com o tempo vão atribuir outras consequências. E é, aí isso foge do nosso martelo julgador, é. para quem acredita, acredite ou não, né? Então, as leis da vida, né, ou as leis sistêmicas, se é que assim a gente pode trazer aqui, elas operam independentemente desse culpado ou inocente. E aí, só trazendo um tempero como exemplo, né? Quando ele fala aqui, ó, quem é assassinado não é isento do seu próprio assassinato, aqui a gente está falando exatamente disso, né? A gente tem um Perfeito, vínculo, Cláudia. né? O quem sistemicamente falando, né? Se alguém tiver aí alguma contribuição, talvez religiosa, de crença espiritual, religiosa, eu acho que vale a pena compartilhar aqui com a gente. Mas dentro do que a gente observa no campo da constelação, é esse vínculo entre quem matou e quem morreu. Eles ficam unidos, né? Até que haja uma reconciliação. Ah, É, mas morreu. Tá bom, se a gente partir do princípio que morreu e se resolveu, né? Um duelo, vai, os dois se acertaram. Interessante. Morreu os dois, mas a gente observa, né, os efeitos disso, desse sim, vínculo entre essas duas partes. é, é. E aí, por conta disso, quando ele fala que o castigo, né, na verdade, aqui o castigo como talvez uma punição, mas na verdade, expandindo um pouco o olhar, a gente está falando também de compensação, né? Que os vínculos, eles estão justamente unidos dentro desse lugar do vínculo, existe essa união para que haja essa compensação. E quando isso se compensa através de uma outra maneira, que a vida ela não vai
necessariamente já trazer de cara qual vai ser a consequência, né? Então, situações da vida vão levando também para outros tipos de compensação como consequência. Uhum, E aí, esse retorno com a autorresponsabilidade, ela traz o convite do quê? Da consciência. Então, se eu posso trilhar esse caminho para perceber através de uma consciência o quanto esse lugar está trazendo ali essa compensação, eu posso trazer um entendimento diferenciado que vem aqui na postura também interna. E aí aqui também depois mais para frente ele já traz para um outro ponto que eu achei me chamou bastante atenção aqui, aí queria te ouvir aqui, te convidar um pouquinho, não sei se você já está chegando nessa, até para a gente cuidar do tempo aqui, mas a questão do remorso, uhum. né? Tava com ele E, marcado aqui. e aí foi algo também que você trouxe no início, você falou no início e eu falei, putz, isso aqui vai dar um gancho no remorso. Só preciso voltar aqui para eu. Ah, quando você falou da autoculpabilidade. Quando no início você falou da autoculpabilidade, eu já me lembrei, isso vai dar um link com remorso também. Por quê? Como que você vê esse link aí? Eu vi esse link dentro do. O remorso não seria a justiça administrada por aquela mesma lei que vocês de bom grado cumprem? No entanto, vocês não podem impingir remorso ao inocente nem aliviar o coração do culpado. É. Então, me veio essa conexão, às vezes, de quando se percebe algo e entra nessa culpa, que acaba dentro de um lugar tão profundo, dentro de uma vitimização, às vezes, como se isso fosse restaurar, né? E não, ela é só para ser vista e ser ultrapassada, Sim. né? Não sei se é nesse sentido aqui que ele trouxe, se você percebe também de outra Uhum. maneira, mas o remorso também ele é um lugar bem. Não vou dizer pesado, mas também de um julgamento às vezes muito profundo, que talvez por vezes pode até esconder essa oportunidade, possibilidade de transformar situações, né, de transformar contextos. Então eu sinto um remorso tão grande que eu até me retiro, ou eu nem me aproximo para reconhecer algo que poderia trazer a reconciliação entre a gente também, e fico nessa autoculpabilidade. Eu vejo aqui como o trabalho de cada um, né? De cada uma das partes, no caso aqui do. Sim. Porque quando ele fala, tá, a gente tem a lei que vai dizer que é culpado quem é culpado e quem é inocente. Uhum, Agora, uhum, quando uma pessoa ela é julgada, qual foi a moeda paga, o peso desse julgamento, se foi mais sim. pesado ou menos pesado, se foi justo ou não foi justo? Será que a pessoa que foi considerada inocente, ela está isenta dessa medida Uhum, do sim. julgamento? Né? Vamos imaginar que a pena tenha sido maior do que o fato em si. Gente, assim, juridicamente eu sei que tem estudo para dizer o quanto que deve ser e o quanto que Sim, não é. sim, Mas, se a gente for considerar que a pessoa culpada está lá na cadeira e já entrou em contato com algo profundo, que já cresceu de alguma forma, né? Vamos pegar um caso bem extremo, assim, para entender. A pessoa cometeu um crime, aí, por exemplo, lá nos Estados Unidos que tem a pena de morte. Quando ela vai para o lugar lá do julgamento, ela já reconheceu, ela já fez um trabalho interno, ela já se movimentou, ela já expandiu de alguma forma, um pouco, talvez. uhum, E mesmo assim, pelo ato em si, ela é condenada à cadeira elétrica, sei lá o quê. É difícil julgar justamente porque a gente não sabe o quanto o outro está se movimentando para esse lugar de crescimento. Pode ser que a pessoa, né, como diz o é, povo interior, nasceu ruim, pau que nasce torto, vai ficar torto mesmo, não tem jeito, mas
Sim. Se houve um crescimento interno, se houve algum reconhecimento, isso pode ser aliviado? Não pode ser aliviado? É um ponto, né, para pensar. Uhum. Sim. É, é como punir, e como punir aqueles cujo remorso já é superior a seus crimes. Aqui o cara já entrou num estado de culpa. Aqui me fez lembrar um caso, não faz tanto tempo assim, mas também não foi tão recente, de um, agora eu não lembro se foi um pai, uma mãe que esqueceu o filho dentro do carro, e o filho. Nossa, eu lembrei exatamente E disso. aí o juiz falou, eu não, nem vou dar pena, porque ela vai ter que conviver com essa culpa, com esse remorso, o resto da vida dela. Quer coisa pior do que isso? Se essa mulher pudesse reparar, voltar atrás, fazer, acha mesmo que ela teria feito aquilo? Então, pegando o exemplo dessa mãe, que é uma coisa mais palpável para a gente sentir, né, compaixão por ela e se colocar no Sim. lugar dela, é esse mesmo convite que eu faço para a gente fazer para uma pessoa que cometeu um crime. E eu acredito que existem pessoas que cometem, não se arrepende e que, sabe, tá ok, isso aí está a serviço de outro movimento na vida, né, da nossa sociedade Sim. aqui. Sim. Mas, assim, deve existir também as pessoas que fazem as coisas que nós julgamos erradas e que, de alguma forma, em algum momento, vai olhar e falar, cara, errei a mão. Como que nós vamos poder julgar alguém pelo fato em si? Beleza, mas considerando essa medida interna de movimento? Essa é a minha pergunta, e é por isso que eu agradeço não ter seguido esta área jurídica, muito menos de juiz, porque é muita responsabilidade, é muita. E, obviamente, a gente não pode deixar isso aberto, né? Tem que ter lei bem clara lá de que Uhum. esse crime tem que ser tantos anos, isso aqui tem que ser tantos anos, porque senão, aí que o negócio. Sim. Sendo assim, né, Mar? Nem todas as Sim. leis se cumprem. Se Imagina, cumprem imagina exatamente. se não tiver. Então, assim, eu entendo, respeito e honro essa área também, tá? Mas aqui nessa frase, né? No entanto, vocês não podem impingir o remorso ao inocente, ou seja, não tem como. Nem aliviar o coração do Não tem culpado. como eu forçar nada. Você Sim. deve se sentir responsável por isso. Você tem que ter remorso, você tem que se arrepender. Não tem como. E do mesmo jeito que eu também não consigo aliviar o coração de quem se sente culpado. Se sente. Sim. Não que ele seja ou não seja. Essa sensação é o trabalho de cada um. O quanto eu sou vítima, e você trouxe um olhar que, Ok. para mim, é muito caro, que imagina, a vítima com sede de justiça, né? Não vai ter nada que pague a dor e o sofrimento dessa vítima. E pior, se ela tiver a oportunidade, se aquela justiça não for o suficiente, ela vai se tornar a grande agressora. Com Isso é certeza. muito óbvio de ver. É. Isso é muito fácil E de. aí, e aí, por isso que aqui no começo dessa mesma página, ele fala no início: se alguém de vocês levar a julgamento uma esposa infiel, que também coloque na balança o coração de seu marido e meça sua alma com determinação. Exatamente. E que aquele que for açoitar o agressor olhe na alma do agredido. É. E aí, com essa frase, eu vou fazer um gancho lá para página 70, que é o mesmo homem no crepúsculo. O crepúsculo, né? O que que é? É aquele momento do dia onde o dia está se tornando noite, a visão, inclusive, fica meio turva, né? Que a gente não sabe distinguir direito se é dia ou se é noite. Uhum. E é o mesmo homem, vítima e perpetrador, assim como também na outra página, né, na 67, ele fala das raízes. Se a gente for cavocar lá fundo nas raízes, a gente vai achar as raízes do bem e do mal, neste mesmo homem, né? Então, acorda, acorda.
os homens à noite para espontaneamente ver a si mesmos tal como são. Eu preciso acordar. Então, assim, fui vítima de algo, né? Fui vítima de algo. O convite aqui é acorda. Qual é? Em que lugar que você tá? Como é que tá? O que que eu preciso fazer? Como é que eu preciso me posicionar? Porque existe numa primeira instância, e eu falei isso lá no começo, de uma reconciliação, uma autoobservação e uma reconciliação interna. Uhum. Eu não estou falando para ser julgador de si mesmo. Eu não estou dizendo para liberar o outro, entre aspas, da responsabilidade dele. Não é isso. Eu estou falando de primeiro um trabalho que é meu comigo. É o meu comigo. E do outro lado também, eu cometi um crime. Eu fiz algo ruim. Sim, Eu preciso acordar. Eu preciso reconhecer que eu também erro. é Eu também sou criminosa. Eu isso. também sou assassina. E de novo eu vou falar da maternidade. Quantas vezes a gente não assassina os nossos filhos com as nossas ideias, com o que eu acho que devia ser melhor para ele? Quantas vezes? Então, assim, né, quando a gente vai para esse campo da justiça, desses crimes mais. Essas situações que são mais óbvias, né, quando a gente fala de crime Aham, sim, castigo, sim. é claro, né? Visível. E é muito fácil, inclusive, a gente tomar partido. Essa É. pessoa fez certo, essa pessoa fez errado. Isso aqui tá justo, isso aqui é injusto. Agora, e no nosso cotidiano, quando a gente está vivendo nesse crepúsculo? Quando a gente está vivendo nesse lugar onde não sei se é dia ou se é noite. O amor de uma mãe por um filho é amor. Cara, mas tá aleijando. Não tá Exato. andando, ele não tá escolhendo sozinho, ele tá, ó, tá com medo. Ele não sabe se ele pode falar, né? Ele não sabe se ele pode fazer aquele intercâmbio, se ele pode casar, se ele pode amar uma outra mulher que não seja a mãe. Nossa, isso Ele não sabe, a filha não sabe se é um pode. campo invisível. Esse é o oculto, percebam que esse é o oculto, como nós também somos fruto dessa raiz, e aí a gente está aqui debaixo desse mesmo sol, escolhendo essas mesmas relações. Então, assim, acorda para ver a si mesmos tal como são, tal como somos, porque eu também, né? Eu também, também sou cega, também estou no oculto das minhas experiências. Tanto que ele fala, né? E vocês que pretendem compreender a justiça, como poderiam sem analisar todos Os atos. os atos à plena luz? Todos, sem recortes. Sem E recortes. aqui, como é que eu vou olhar todos os atos se o meu olhar é limitado? O meu olhar tem recorte. Eu olho o mundo a partir dos recortes das minhas experiências, do meu tempo, do, do quem fui, do que vivi, do que sofri. Grande rei, se chorei ou se sorri, importante que eu estou aqui e sei lá o quê. Mas é Emoções com o eu meu, vivi. emoções eu vivi, mas é o meu recorte, são as minhas emoções. Foi na minha carne. E na minha carne eu sinto do meu jeito. A mesma coisa na sua carne é outra sensação. Então é curioso, São é outros muito. sapatos, né? É outro caminhar, é outra pisada, é outro ritmo. E é assim, Somente então vocês saberão que o superior e o inferior são o mesmo homem no crepúsculo entre a noite de seu eu, criatura, e o dia de seu eu, Deus. Olha exatamente, só, são dois eus, né? são, no mínimo, né? E que a pedra fundamental do templo não é mais alta que a pedra mais baixa da fundação. Mano do céu. Mano do céu, né? Como a gente pode traduzir isso? Mano do céu. Isso que eu falei. Três palavras, nove letras e 5.527 interpretações.
É isso. A pedra mais alta do templo e a mais baixa da fundação. É porque entre uma e outra está contida toda a história dessa construção, Exatamente. né? Sim. E esse também é o nosso recorte. É o nosso recorte desse texto. Ano que vem, se a gente falar isso aqui de novo, são outras percepções. Outras Se tivessem percepções. outras pessoas aqui, seriam outras visões também. Por isso que, né? Traz aí sua opinião, Compartilha com a gente. partilha com a gente, ajuda a gente a ampliar também. É isso que eu ia dizer, essa palavra, ampliar. Sim, também. Ampliamos, opiniões diversas justamente porque tudo tem um lugar É, de percepção também, sem olha, tantos julgamentos. cabe até uma oração, né? Acorda, acorda, homens, à noite, para espontaneamente ver a si tal como são. E aqui também já dá um gancho de outra coisa, que eu não quero me alongar, porque a gente vai ter que encerrar, mas assim, é ver como é, né? Não como eu queria que fosse. Sim, Não é como eu queria que fosse. É enxergar como é. E sabendo que é a partir do meu recorte. E que o meu recorte não é o todo daquela pessoa, daquela situação. Tem muito mais, né? Quando, de novo, né, trazendo Cristo aqui para o nosso diálogo, quando a gente fala de seguir os passos, da humildade dele, é porque ele, né, sendo o ser, o avatar que foi, independente aqui da uhum, religiosidade de cada um, a humildade dele de se colocar no tem mais. Não é porque ele andava de sandália, não é isso. Não é porque ele andava a pé, não é isso. É porque tem mais. Tem muito mais que a gente não sabe. Esse aprendizado é bem importante. Bom, precisa até de uma água agora, com né? Passar a certeza. semana aí refletindo. E semana que vem, quinta-feira, tem mais. E Tem vamos mais. continuar nesse mundo jurídico aí, né? Ó, sobre as leis, a semana que vem, É, para a gente trazer a continuidade desse livro aqui. Um beijo para um todos que beijo. acompanharam a gente e até quinta-feira que vem. Até quinta. A gente conta.